Lista de presença, 19ª legislatura, primeira sessão legislativa. Quadragésima reunião ordinária. Vereador Bruce Alan Santos Guimarães, presente. Vereador Bruno Salomão dos Santos. Vereador Carlos Souza da Cruz. Vereador Djalma Moreira. Vereadora Eliênides Oliveira Santos Tigre. Vereador Elson de Souza Lima. Vereador Fábio Costa de Jesus. Vereador Givanildo Souza Moreira. Vereador Jesualdo Pereira Damascena. Vereador Joselício Santos Medina. Vereador Ló Inácio de Souza Júnior. Vereadora Lualga Lopes Miranda. Vereador Sidney Pereira Silva. Com a presença de 13 senhores vereadores, declaro aberta a sessão. Solicito o senhor secretário proceder à leitura de uma passagem bíblica e oração do Pai Nosso. Peço ao vereador Bruno Salomão. Boa noite a todos. Salmo 116, a partir do versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todos o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte de todos os seus santos. O Senhor deverás, sou teu servo, filho da tua serva. Soltartes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazer na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Solicito o senhor secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nanuque, em 4 de novembro de 2025. Presidência dos senhores vereadores Joselício Santos Medina, Givanildo Souza Moreira e Bruce Alan Santos Guimarães. Ata da 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nanuque, Estado de Minas Gerais. Presidente, senhor vereador Joselício Santos Medina, com os trabalhos secretariados pelo titular vereador Bruce Guimarães, local, sede da Câmara Municipal de Nanuque, plenário vereador Arnaldo Fagundes de Melo Santos, Avenida Geraldo Romano 231, Centro, Nanuque, Minas Gerais. Horário e data, 18 horas do dia 4 de novembro de 2025. Responder a chamada regimental os seguintes senhores vereadores: Bruce Alan Santos Guimarães, Bruno Salomão dos Santos, Carlos Souza da Cruz, Djalma Moreira, Eliênides Oliveira Santos Tigre, Elson Souza Lima, Fábio Costa de Jesus, Givanildo Souza Moreira, Joselício Santos Medina, Jesualdo Pereira Damascena, Ló Inácio de Souza Júnior, Lualga Lopes Miranda e Sidney Pereira Silva. Com a presença unânime dos senhores vereadores desta Casa Legislativa, o senhor presidente declara aberta a sessão, convidando a todos para a leitura de uma passagem bíblica e a oração do Pai Nosso, realizadas pelo vereador Bruno Salomão dos Santos. O expediente constou da apresentação das seguintes matérias: projeto de lei número 071/2025, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 2230/2014, 6 de maio de 2014, da outras providências. Ofício número 1001/2025, do Gabinete do Prefeito, que informa esta Casa Legislativa em cumprimento à cláusula contratual e o artigo 83, parágrafo 2º, da Lei número 14.116/2020, Lei número 14.194, de 20 de agosto de 2021, declara sobre as penas da lei que o município de Nanuque, Minas Gerais, assumiu possui condições orçamentárias para arcar com despesas e meios que garantam o pleno funcionamento e sua manutenção do objeto do contrato de repasse número 110.0306/69/2025, com o objeto de provisão de unidades habitacionais do município de Nanuque, Minas Gerais, com recurso discricionário do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Programa Minha Casa Minha Vida. A apresentação de proposições constou da apresentação das seguintes matérias: requerimento número 078/2025, de autoria da vereadora Lualga Lopes Miranda,
que requer ao senhor prefeito municipal, após a aprovação do plenário, cópia dos seguintes documentos: cópia integral do contrato municipal referente à execução da obra da unidade de hemodiálise de Nanuque, cópias de todos os termos aditivos, caso existam, informando o objeto de cada aditivo, valores acrescidos ou reduzidos, prazos alterados e os motivos formais da solicitação de aditamento, relação detalhada de todos os pagamentos realizados referentes à execução da obra desde o início até a presente data, indicação das fontes e recursos utilizados em cada pagamento, discriminando-se oriundos de recursos próprios, transferências estaduais, federais, emendas parlamentares ou outras fontes, cópias dos comprovantes de pagamentos, notas fiscais, ordens de pagamento, recibos, empenhos e liquidações relativos à execução da obra, informações atualizadas sobre o valor total contratado, valores já pagos e o saldo a executar. Indicação número 211 e 216/2025, de autoria do vereador Ló Inácio de Souza Júnior, que visam um termo de cooperação com o governo de Minas Gerais, visando ao aproveitamento do prédio da extinta Minas Caixa para funcionamento de secretarias e repartições da Prefeitura de Nanuque, instituição do Programa de Atendimento Odontológico Itinerante para Pessoas com Deficiência e seus cuidadores. Indicação número 213/2025, de autoria do vereador Elson de Souza Lima, que visa a alteração do diâmetro da rotatória localizada no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Mucuri, na entrada da ponte Magalhães Pinto, centro de Nanuque, com instalação de novas taxas refletivas bidirecionais. Indicação número 214/2025, de autoria do vereador Carlos Souza da Cruz, revisa a solicitação de kits Feira Livre à Secretaria Estadual de Agricultura para doação a famílias de agricultores familiares. Indicação número 216/2025, de autoria do vereador Djalma Moreira, que visa inclusão do médico veterinário da família na equipe multiprofissional na atenção primária à saúde, no âmbito do município de Nanuque, Minas Gerais. A vereadora Olga Lopes Miranda requer à mesa diretora que seja oficiado ao seu prefeito municipal os seguintes pedidos de providências: manutenção da grade de proteção da esquina da ponte Magalhães Pinto, nos trechos da Avenida Mucuri com a Avenida Santos Dumont, em frente à farmácia Preço Baixo e Armazém Central, Avenida Geraldo Romano, esquina com a Avenida São João del Rei, em frente à Caixa Econômica Federal, Casa Lotérica, Banco Bradesco e Antigo Banco Itaú. O vereador Carlos Souza da Cruz requer à mesa diretora que seja oficiado ao seu prefeito municipal os seguintes pedidos de providência: patrulhamento e cascalhamento das estradas principais vicinais que ligam o distrito de Vila Pereira ao estado do Espírito Santo. O vereador Elson de Souza Lima requer à mesa diretora que seja oficiado ao seu prefeito municipal os seguintes pedidos de providência: manutenção da pavimentação no canteiro central da Avenida Mucuri, trecho que compreende a Avenida Santos Dumont e a Rua Viçosa. O vereador Joselício Santos Medina requer à mesa diretora que seja oficiado ao seu prefeito municipal os seguintes pedidos de providências: execução de serviço de pavimentação asfáltica na Rua Raposo Tavares, no bairro Vila Esperança. Execução de serviço de recuperação da pavimentação na Rua Olival Mendonça, bairro Vila Esperança. A vereadora Eliendes Oliveira Santos Tigre requer à mesa diretora que seja oficiado ao seu prefeito municipal os seguintes pedidos de providências: execução de serviço de capina, limpeza e revitalização da pavimentação em todas as ruas do bairro Vila Esperança. Requer ao senhor prefeito municipal as seguintes informações: horário de funcionamento dos cemitérios municipais durante a semana e nos finais de semana. Chegou ao meu conhecimento que nos finais de semana o cemitério está fechado para visitas. O vereador Ló Inácio de Souza Júnior registra agradecimentos aos deputados que enviaram emendas parlamentares para a área de saúde do município, em especial ao deputado Gustavo Santana, que comunica a aquisição do arco cirúrgico para o HPS, através de emenda parlamentar. O vereador Elson de Souza Lima registra agradecimentos ao excelentíssimo senhor Dr. Douglas Braga Leal de Andrade, promotor de justiça da comarca de Nanuque, em especial ao secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Daniel Miranda, ao secretário municipal de obras, senhor Elson Gilmário, e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente pela instalação de ecopontos na cidade, inclusive na Praça da Liberdade, no distrito de Vila Gabriel Passo. O vereador Fábio Costa de Jesus comunica a aquisição de um aparelho eletrocardiograma para a Policlínica Municipal, conforme a emenda impositiva na Lei Orçamentária 2025, de sua autoria, visando atender a população nanuquense que necessita do aparelho para diagnosticar e monitorar doenças cardíacas. Requer ao senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Joselício Santos Medina, as providências necessárias referente à escada degrau na porta de acesso a esta Câmara Municipal devido à ocorrência de acidentes. A apresentação de pareceres constou da apresentação das seguintes matérias: parecer número 034/2025 da Comissão de Redação, Justiça e Legislação, apresentado pela presidente da comissão, vereadora Eliendes Oliveira Santos Tigre, favorável à tramitação do projeto de lei número 067/2025, de autoria da vereadora Olga Lopes Miranda. A ordem do dia constou da discussão e votação das seguintes matérias: projeto de lei número 067/2025, aprovado em segunda e terceira discussão e votação por unanimidade.
Requerimento número 074, 075, 076, 077, barra 2025, aprovados em única discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. No grande expediente fizeram uso da palavra os seguintes senhores parlamentares: vereadora Lualga Lopes Miranda, vereador Elson de Souza Lima e o senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Joselício Santos Medina. Nada mais havendo a tratar, registrar, o senhor presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão. Está em votação a ata que acaba de ser lida com a palavra dos senhores vereadores. Nenhum dos seus vereadores se manifestando declara aprovada. Solicita ao seu secretário fazer a leitura do expediente. Projeto de lei número 072, barra 2025, de 3 de novembro de 2025, autoriza o chefe do Executivo Municipal a ceder em uso precariamente imóvel municipal e dar outras providências. Ofício número 1002, barra 2025, Gabinete do Prefeito. Assunto: solicitação. Senhor presidente, senhores vereadores, a par de cordialmente cumprimentá-los, venho através do presente solicitar a retirada do projeto de lei número 065, barra 2025, que institui a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal no município de Nanuque, Minas Gerais. Dispõe sobre infrações administrativas ambientais urbanas, estabelece normas para fiscalização e penalização de condutas lesivas ao meio ambiente urbano e dá outras providências para alteração. Atenciosamente, Gilson Coleta Barbosa, prefeito municipal. Decreto número 063, barra 2025, 6 de novembro de 2025, revoga o decreto número 056, barra 2025 e dá outras providências. O prefeito do município de Nanuque, Estado de Minas Gerais, Gilson Coleta Barbosa, anusa suas atribuições legais, considerando que a lei número 2.763, barra 2025, traz em seu texto que o regimento interno do Conselho Municipal de Regulação e Controle Social de Nanuque será feito pelo próprio Conselho, considerando que o decreto número 056, barra 2025, foi feito de forma equívoca. Decreto, artigo 1º, fica totalmente revogado, decreto número 056, de 31 de outubro de 2025. Artigo 2º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Nanuque, 6 de novembro de 2025, Gilson Coleta Barbosa, prefeito municipal. Decreto número 057, barra 2025, de 3 de novembro de 2025. Regulamenta o artigo 137 da Lei Complementar número 1419, de 26 de maio de 98, Código Tributário Municipal, e dá outras providências. Decreto número 058, barra 2025, de 3 de novembro de 2025, aprova o sistema para validação e transmissão da declaração eletrônica mensal do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza para instituições financeiras. Gilson Coleta Barbosa, prefeito municipal. Ofício número 1010, barra 2025, Gabinete de Prefeito, resposta à indicação 199, 2025. Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1011, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta à indicação 200, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1012, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta à indicação número 201, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1013, barra 2025, Gabinete de Prefeito, resposta à indicação 202, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1017, barra 2025, Gabinete do Prefeito, resposta à indicação número 203, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1014, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta à indicação 204, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1016, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta ao requerimento número 073, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1018, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta ao requerimento número 072, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1009, 2025, Gabinete do Prefeito, resposta ao requerimento número 071, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1008, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta ao requerimento número 070, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1040, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta ao ofício número 1061, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1041, 2025, Gabinete de Prefeito, resposta ao ofício 1062, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1042, 2025, Gabinete do Prefeito, resposta ao ofício número 1063, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1043, 2025, Gabinete de Prefeito,
Resposta ao ofício número 64, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1044, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1065, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1045, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1066, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1005, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao requerimento número 067, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1046, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1067, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1047, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1068, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1048, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1070, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1030, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1051, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1031, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1052, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1032, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1053, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1033, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1054, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1034, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1055, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1035, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1056, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1036, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1057, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1037, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1058, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1038, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1059, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1039, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1060, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1006, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta à indicação 194, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1007, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta à indicação 197, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1015, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta à indicação 198, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1059, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1082, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1060, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1083, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1053, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1075, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1054, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1076, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1055, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1077, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1056, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1078, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1057, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1080, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1058, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1081, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1049, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1071, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1050, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1072, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1051, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1073, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1052, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1074, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 19, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1040, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1020, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1041, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1021, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1042, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1022, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1043, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1023, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1044, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1024, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 1045, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal. Ofício número 1025, 2025, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 1046, 2025, Gilson Coleta, Prefeito Municipal.
Ofício número 1026, 2025, gabinete do prefeito. Resposta ao ofício 1047, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1027, 2025, gabinete do prefeito. Resposta ao ofício número 1048, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1028, 2025, gabinete do prefeito. Resposta ao ofício número 1049, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1064, 2025, gabinete do prefeito. Resposta ao ofício número 88, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1062, 2025, gabinete do prefeito. Resposta ao requerimento número 062, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1063, 2025, gabinete do prefeito. Resposta ao requerimento número 064, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Ofício número 1029, 2025, gabinete do prefeito. Resposta ao ofício número 1050, 2025, Gilson Coleta, prefeito municipal. Convite: a Justiça Federal, por meio da Seção Judiciária de Minas Gerais, subseção de Teófilo Otoni, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a reinauguração da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Nanuque, em razão da instalação da unidade em sua nova sede. O ato contará com a presença do juiz federal Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa, diretor da subseção judiciária de Teófilo Otoni, ocasião em que serão apresentadas as melhorias estruturais e reafirmado o compromisso com o fortalecimento do acesso à justiça na região. Data 27 de novembro de 2025, quinta-feira. Horário 9 horas. Local: Unidade da Justiça Federal em Nanuque. Endereço: Avenida Belo Horizonte, número 9, Centro. A participação de todos é essencial para fortalecermos o acesso à justiça e consolidarmos um atendimento mais próximo, humano e eficiente. Ofício ao excelentíssimo senhor Joselício Santos Medina, presidente da Câmara Municipal de Nanuque. Assunto: convite para a reinauguração da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Nanuque, com o juiz federal Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa. Excelentíssimo senhor presidente, a Justiça Federal, por meio da Seção Judiciária de Minas Gerais, subseção de Teófilo Otoni, tem a honra de convidar Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa Legislativa para a reinauguração da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Nanuque, a realizar-se no dia 27 de novembro de 2025, quinta-feira, às 9 horas, em sua nova sede, situada na Avenida Belo Horizonte, número 9, Centro, Nanuque, Minas Gerais. Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa, juiz federal, diretor da subseção judiciária de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Com a palavra dos seus vereadores, para a apresentação de proposição sem discussão. Com a palavra, a vereadora Lualga. Boa noite a todos os presentes, aos meus colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste através das redes sociais. Primeiramente, vou apresentar um projeto de lei número 074 de 2025, de 17 de novembro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ressarcimento ao município de Nanuque pelos danos causados ao patrimônio público e ao meio ambiente decorrentes de acidentes de trânsito e da outras providências. A vereadora Lualga Lopes Miranda e os vereadores Bruno Salomão dos Santos e Sidnei Pereira Silva, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a lei orgânica do município e regimento interno deste Poder Legislativo, remete ao plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de Nanuque autorizado e obrigado a promover a cobrança dos valores necessários à reparação de danos causados ao patrimônio público municipal e ao meio ambiente, quando resultantes de acidentes de trânsito. Parágrafo 1º. A obrigação de ressarcimento prevista decorre do dever constitucional de proteção ao patrimônio público, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e da responsabilidade civil do causador do dano. Parágrafo 2º. Consideram-se bens protegidos por essas leis as estruturas urbanas, equipamentos públicos, vias, sinalizações, áreas verdes, árvores, jardins, canteiros, praças, mobiliário urbano e qualquer outros bens pertencentes ao município de Nanuque. Parágrafo 3º. O disposto nessa lei aplica-se igualmente a danos ambientais decorrentes de acidente de trânsito
independente da existência de culpa, sem prejuízo da responsabilidade civis, administrativas e penais cabíveis. Artigo 2º. A Superintendência Municipal de Trânsito, SUTRAN, realizará o levantamento técnico dos danos decorrentes do acidente de trânsito, contendo: primeiro, descrição do bem público ou área ambiental danificada. Segundo, avaliação pormenorizada dos prejuízos. Terceiro, estimativa preliminar dos custos de reparação, reposição ou recomposição ambiental. Quarto, registro fotográfico ou audiovisual sempre que possível. Quinto, identificação do responsável pelo acidente quando possível. Parágrafo 1º. A SUTRAN poderá requisitar informações complementares à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros ou demais órgãos competentes para identificação do responsável e para instrução do relatório. Parágrafo 2º. Constatada a existência de seguro do veículo envolvido, a SUTRAN encaminhará ao responsável o orçamento para eventual acionamento da seguradora, sem prejuízo da responsabilidade direta do causador perante o município. Parágrafo 3º. Quando necessário pela qualificação final dos danos, a SUTRAN encaminhará o levantamento aos setores técnicos competentes, obras, meio ambiente ou outros, para emissão do orçamento detalhado da reparação. Parágrafo 4º. O relatório final de danos, composto pelo levantamento da SUTRAN e pelos orçamentos técnicos complementares, servirá como título administrativo apto para os fins de cobrança. Artigo 3º. Concluído o levantamento técnico, o setor responsável encaminhará relatório de danos à Procuradoria-Geral do Município para abertura do processo administrativo de cobrança. Parágrafo 1º. O processo administrativo observará o contraditório e ampla defesa, garantido seu responsável prazo mínimo de 10 dias úteis para apresentação de defesa e documentos. Parágrafo 2º. O relatório de danos constitui título administrativo apto a fundamentar cobrança, amigável ou judicial. Artigo 4º. Após decisão final do processo administrativo, o responsável será notificado para, primeiro, efetuar pagamento integral dos custos de reparação no prazo de 30 dias corridos. Segundo, facultativamente acompanhar a execução dos serviços de reparação, conforme o cronograma da secretaria responsável. Parágrafo 1º. A opção de acompanhar o serviço não substitui ou reduz o valor devido. Parágrafo 2º. Não pagamento no prazo previsto implicará inscrição em dívida ativa com atualização, juros, multas, conforme legislação municipal. Artigo 5º. O não pagamento no prazo legal implica, primeiro, inscrição de débito na dívida ativa. Segundo, possibilidade de protesto extrajudicial ou débito. Terceiro, ajuizamento de execução fiscal, conforme Lei 6.830, de 1980. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá implementar campanhas educativas sobre a importância da preservação do patrimônio público, da segurança viária e das consequências de acidentes de trânsito que resultem em danos aos bens públicos e ao meio ambiente. Artigo 7º. A autoridade administrativa poderá firmar acordo de parcelamento conforme normas municipais, desde que o responsável reconheça o dano e o seu valor. Artigo 8º. Essa lei não afasta outras medidas administrativas, civis ou penais cabíveis, nem impede eventual ação regressiva em face de terceiros responsabilidades. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nanuque, Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025. Luaura Lopes Miranda, Bruno Salomão dos Santos, Sidnei Pereira Silva, vereadores autores. A justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade garantir que o município de Nanuque seja ressarcido pelos danos causados ao patrimônio público e ao meio ambiente em decorrência de acidente de trânsito. Atualmente, os custos dessas reparações recaem integralmente sobre o erário, onerando toda a coletividade, ainda que o responsável pelo acidente seja plenamente identificável. A proposição estabelece um procedimento administrativo claro e eficaz, conduzido pela SUTRAN para apuração,
quantificação e cobrança dos prejuízos, assegurando transparência, segurança jurídica, respeito ao contraditório. Trata-se de medida necessária para proteger o patrimônio municipal e evitar gastos indevidos de recursos públicos. Importa ressaltar que essa matéria se insere plenamente na competência legislativa municipal, pois trata de assunto de interesse local e de proteção do patrimônio público, conforme autoriza o artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal. Além disso, não cria cargos, não altera a estrutura administrativa e não interfere na organização interna do Poder Executivo, razão pela qual a iniciativa parlamentar é legítima e constitucional. O município tem o dever jurídico de buscar o ressarcimento pelos danos sofridos, e este projeto de lei apenas organiza esse procedimento, conferindo eficiência administrativa e garantindo que o causador do dano arque com as despesas que gerou em respeito aos princípios da responsabilidade civil e da boa gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, a aprovação dessa matéria representa medida de justiça, economicidade e proteção ao patrimônio público, motivo pelo qual contamos com o apoio dos nobres parlamentares. Nanuque, Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025, Lualga Lopes Miranda, Bruno Salomão dos Santos, Sidnei Pereira Silva, vereadores autores. Requerimento. Requerimento número 079 de 2025. A vereadora Lualga Lopes Miranda, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente requerimento para que seja oficiada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando informações detalhadas acerca da atual situação do cemitério do distrito de Vila Gabriel Passos, considerando diversas manifestações de moradores sobre a inexistência de vagas disponíveis para os novos sepultamentos. As informações que eu solicito são as seguintes. Primeiro, qual é a capacidade total atual do cemitério da Vila Gabriel Passos, incluindo número total de túmulos e lotes existentes, quantidade de túmulos já utilizados, quantidade de túmulos ou lotes vagos disponíveis para novos sepultamentos. 2. Existe o levantamento técnico atualizado sobre a ocupação do cemitério? Se sim, encaminhar cópia do relatório, plantas, mapas ou documentos utilizados no controle do sepultamento. 3. Há previsão legal para ampliação da área atual, aquisição de novo terreno, elaboração de projeto de expansão ou construção de novo cemitério no distrito? 4. Quais medidas emergenciais estão sendo adotadas para garantir a continuidade dos serviços funerários no distrito, considerando o possível esgotamento da capacidade atual? A justificativa que o presente requerimento se fundamenta no interesse público e na necessidade de garantir condições dignas para os sepultamentos de moradores da Vila Gabriel Passos, assegurando organização, planejamento, transparência nos serviços públicos municipais. Moradores do distrito relatam que o cemitério não dispõe mais de vagas, situação, caso confirmada, exige ações imediatas do Poder Executivo para evitar transtornos às famílias e assegurar o respeito às normas sanitárias e urbanísticas. Dessa forma, as informações solicitadas são essenciais para subsidiar a fiscalização legislativa e permitir a adoção de providências por parte dessa Casa Legislativa. Nanuque, Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025, Lualga Lopes Miranda. Eu tenho duas indicações agora para apresentar. Uma específica, que é a 223/2025, que é uma indicação em relação aos servidores públicos. Alguns aqui já sabem, né? Acredito que a maioria,
além de estar como vereadora, eu também estou como presidente do sindicato. E algumas situações relacionadas às férias dos servidores, a gente precisa ter organização. Porque, infelizmente, o sindicato ele não tem como atuar em relação à interferência política para as férias do servidor. Então, a gente tem que dar igualdade aos servidores. Com isso, eu venho apresentar a indicação de número 223/2025, que indica que determine a Secretaria Municipal de Administração a elaboração de norma regulamentadora para disciplinar o gozo de férias dos servidores públicos municipais com base em critérios justos, objetivos e isonômicos, de modo a assegurar igualdade de oportunidade entre todos os servidores. Sugere-se que a regulamentação observe, entre outros, os seguintes critérios de prioridade. Primeiro, maior quantidade de férias regulares vencidas. Segundo, ter férias regulares vencidas para o período do gozo solicitado. Terceiro, para o gozo no mês de janeiro e julho, ser estudante ou pai com filhos em idade escolar, devendo, nesses casos, quando houver maior número de solicitações do que o permitido por setor, ser adotado o sistema de rodízio anual, de forma a oportunizar o gozo de férias a todos de maneira igualitária. Para os agentes de endemias, priorizar o gozo de férias no segundo semestre, em razão de maior incidência do mosquito transmissor de endemias ocorrer no primeiro semestre do ano. Esse item 4 é importante eu enfatizar. Por que eu coloquei nessa indicação? Porque entra ano e sai ano, normalmente no segundo semestre, existe decreto de redução de custos. E os servidores agentes de endemias, que já programam suas férias a partir de julho, devido ao alto índice no primeiro semestre, fica sem poder gozar férias com o terço de férias. Então, assim, o município ele precisa entender que os agentes de saúde não podem usufruir, os agentes de endemias não podem usufruir férias de janeiro a junho devido ao alto índice de incidência do mosquito. Então, automaticamente, eles têm que fazer o gozo das férias no segundo semestre. E aí, muitas das vezes, o servidor goza as férias no segundo semestre sem receber o terço, tendo que passar o terço para o ano seguinte. Então, esses critérios, gente, visa garantir que todos os servidores tenham acesso equilibrado ao direito de férias, evitando privilégios repetitivos e assegurando o funcionamento contínuo dos serviços públicos municipais. Então, a justificativa é porque a gente precisa assegurar igualdade no tratamento dos servidores, evitando favorecimentos e decisões influenciadas por critérios pessoais ou políticos. A aplicação das regras claras e uniformes garante justiça administrativa, transparência e respeito aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, fortalecendo a credibilidade da gestão pública e valorizando o servidor municipal. A partir do momento que se tem critérios, não se tem jeitinhos, né? A gente precisa esclarecer isso. Eu estou enfatizando ter critérios, porque eu tenho um servidor que não deixa de gozar férias em janeiro, enquanto outros não estão podendo ter a mesma oportunidade. Então, vamos tratar os servidores de forma igual? Para isso acontecer, é só a administração pública se organizar, se basear numa regulamentação interna, para que os servidores tenham igualdade em relação às suas férias. Uma outra indicação, que é a 224, eu sei que eu estou falando muito, gente, mas é porque se as demandas chegam para mim, eu tenho que fazer o meu papel, o qual eu fui eleita, e apresentar aqui. A indicação 224 de 2025, eu indico, por meio do setor competente, que é a SUTRAN, que seja analisada a viabilidade de instalação de uma placa de advertência na entrada do bairro Vista Linda, dentro do perímetro urbano, com os dizeres: atenção, reduz a velocidade, entrada e saída de veículos.
Por que que eu enfatizo dentro do perímetro urbano com visibilidade para a pista? Porque essa indicação ela tem por finalidade garantir a maior segurança viária dos condutores que transitam pela entrada do bairro Vista Linda, cuja acessibilidade se dá pela BR-418. Acontece que no ano passado, eu fiz um ofício e recolhi mais de 100 assinaturas dos moradores do bairro Vista Linda e encaminhei ao DER, solicitando essa análise para implantação de redutores de velocidade. Infelizmente, não tive retorno até agora. Se eu não estou conseguindo contar com o DER, a gente tem que achar uma outra possibilidade. E a possibilidade que eu vejo é dentro do perímetro urbano, com visibilidade para a estrada, para a BR, fazer essa placa de sinalização para a gente tentar amenizar os danos. E eu vejo e afirmo que é uma ação preventiva e de baixo custo, né, e alto impacto, que visa resguardar a integridade física dos cidadãos e promover maior segurança no trânsito local. Agora, eu tenho pedidos de providência, que é, primeiro, recomposição da pavimentação e limpeza da Rua Novo Cruzeiro, esquina com Rua Joaíma. A solicitação visa atender aos moradores da Rua Novo Cruzeiro, onde a pavimentação está danificada e há acúmulo de sujeira e vegetação. Então, essa recomposição da pavimentação e limpeza do trecho são necessárias para garantir segurança de trafegabilidade e condições adequadas aos moradores, evitando os riscos e novos danos. Aqui eu estou fazendo como pedido de providência porque o trecho é grande. Quando o trecho de recomposição de pavimentação é grande, gera maior custo de material e maior tempo de mão de obra. Então, eu faço via Casa Legislativa. Recomposição da pavimentação na Rua Ladainha, no bairro Os Laticínios. Solicitar a recomposição da pavimentação da Rua Ladainha, especificadamente no trecho compreendido entre a Rua Sabará e a Rua Cajubi. O trecho encontra-se com pavimentação muito danificada, dificultando a circulação e o aumento de risco de acidentes, especialmente para motociclistas, ciclistas e pedestres. Por ser via de grande uso por moradores, estudantes e trabalhadores, a recomposição é necessária para garantir segurança, melhorar o fluxo e a preservação da infraestrutura. Além disso, né, gente, é manutenção. As ruas não podem ser apenas calçadas e não terem manutenção. A partir do momento que ela sofre um dano, ela precisa também passar por manutenção. Muito obrigada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Salomão. Boa noite a todos, o público presente que está aqui, os que nos assistem de casa. Que Deus possa nos dar uma semana abençoada. Meus pedidos de providência, senhor presidente, é que seja oficiado o prefeito municipal os seguintes pedidos de providência. Solicitar à Sutran a confecção de estudo na Rua Pouso Alegre, entre a Avenida Santos Dumont e a Rua Viçosa, para o tráfego de via de mão única. Eu cobrei aqui semana passada, semana retrasada, acerca da rua ali do pronto-socorro, que liga a escola Bia Sorte, e hoje eu estou cobrando ali, nesse trecho conhecido como a Feirinha, para que possa trazer mais segurança. Sabemos que ali temos escola, temos supermercado, temos outros empreendimentos ali e tem trazido muito transtorno. Solicitar também a Sutran a execução do serviço de reparo de olho de gato no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Avenida Mucuri. Há um tempo atrás eu fiz essa cobrança, novamente aqui estou cobrando, porque não está tendo respeito dos carros grandes com os carros pequenos. Está uma bagunça aquele trecho ali, está parecendo alguns países da Ásia, alguns países da África, onde não se respeita a sinalização.
Então, gostaria aqui de fazer esse pedido à Sutran urgentemente, para que possa estar fazendo esses reparos de olho de gato ali naquele cruzamento, para trazer mais segurança. Também eu fui procurado por alguns moradores ali da rua Minas Gerais, no bairro Vila Nova, acerca da limpeza daquela galeria. Alguns estão relatando que a água do esgoto está voltando devido à questão da galeria. Então, gostaria aqui de fazer esse pedido aqui de limpeza na galeria. E também a execução de serviço de recuperação da pavimentação no cruzamento da rua Araci Pinto com a rua José Mendes, ali no bairro Village Vista Linda. Essa aqui é uma avenida muito acessada e esse cruzamento ali urgentemente precisa dessa restauração. Também quero pedir aqui a construção de uma ciclovia na ponte Magalhães Pinto, no centro da cidade, e estender acerca da Avenida Santos Dumont e Avenida Geraldo Romano. Também a execução de serviços de limpeza e capina nos bairros Israel Pinheiro e no bairro Novo Horizonte. E também pedir a execução de patrulhamento em todas as ruas não pavimentadas do bairro Israel Pinheiro e bairro Novo Horizonte. Também, queridos, público presente que está aqui, semana retrasada eu publiquei um vídeo aí nas redes sociais, esse vídeo está chegando a quase 6.000 visualizações, que é sobre as entradas e as saídas da nossa cidade. Eu gostaria de pedir aqui à Prefeitura Municipal, urgentemente, que possa fazer esse mutirão de limpeza. Mas é triste a gente ver pessoas saindo da cidade e jogando lixo nas entradas e saídas da nossa cidade. É triste ver pessoas que vêm da zona rural parando os seus veículos e jogando também, não todos, alguns. Eu digo isso pelo fundamento que eu já vi. A minha turma que pedala aí, a gente já deparou com essas cenas. Então, gostaria de pedir aí a comunidade nanuquense para que possa ajudar a gente. Como que a gente quer uma cidade limpa, se a pessoa pega o seu lixo, pega o seu carro e de repente joga? Eu contei aproximadamente 30 pontos, eu perdi a conta de tanto lixo que tem nessas entradas e saídas da cidade. Então, gostaria de pedir à Prefeitura aí esse mutirão de limpeza. Está chegando final de ano, é gente que vem para o nosso comércio, são amigos, são parentes que vêm para cá para os momentos festivos, mas também pedir a colaboração aí dos nossos munícipes acerca desses lixos que estão aí nas entradas e nas saídas da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Com a palavra, senhor presidente. Gesualdo. Quero cumprimentar a mesa, em nome da pessoa, senhor presidente, né? Todos os caros colegas vereadores, todo o público aqui presente, né? E todos que nos assistem pela rede social. Senhor presidente, quero fazer uma demanda aqui que já vem há tempo que a gente vem pedindo e requerer ao senhor prefeito municipal, após a aprovação do plenado, as seguintes providências: ampliação do cemitério do distrito de Vila Pereira. A situação está crítica e já não existe espaço para sepultamento no cemitério do distrito de Vila Pereira. É preciso que o senhor prefeito municipal determine em caráter de urgência a ampliação do referido cemitério. Já existe o local para ampliação do cemitério no distrito. Necessita que o setor de engenharia visite o local para concretização desta solicitação. Senhor presidente, também eu quero estar aqui pedindo ao senhor presidente que vem há muito tempo essa demanda, conversei com a secretária, já conversei com o senhor presidente, com o Fernandinho. Nós levamos um projeto ali para a Vila Pereira, que foi a extensão do CAC, que é muito útil ali para aquela população, e já faz alguns meses que a impressora quebrou. Tentei resolver com a prefeitura, com o João ficou de arrumar a impressora para a gente estar levando lá, e se fosse possível, o senhor presidente dá uma data assim, específica, normalmente, que dia que essa impressora vai chegar em Vila Pereira, para a gente estar passando para aqueles moradores ali, que a gente está sendo muito cobrado ali, e a gente não tem uma resposta para dar àqueles moradores.
e gostaria de fazer registrar de ata. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Souza. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite, caras colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, o público presente e todo que nos assiste nas redes sociais. Pedido de providência. O vereador Carlos Souza da Cruz, no uso de suas atribuições, conformidade da lei orgânica do nosso e regimento interno do nosso município, deste Poder Legislativo, requer que, após a transmissão regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal o seguinte pedido de providência: médico para atendimento presencial na Vila Pereira. Justificativa: neste momento, Vila Pereira não dispõe de médico para atendimento presenciais, somente online. Alguns moradores não conseguem usar os meios online e não conseguem explicar com clareza nas consultas e as suas enfermidades, fazendo assim as necessidades de consultas presenciais. Sala das sessões em 17 de novembro de 2025. Vereador autor Carlos Souza da Cruz. Solidariedade. Obrigado, presidente. Continua com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Djalma Moreira. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite aos internautas que nos assistem. No público presente aqui, eu cumprimento na pessoa de Regis, cumprimento a todos os presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, indicação número 221. O vereador Djalma Moreira, no uso das atribuições e conformidade com a lei orgânica do município e regimento interno desse Poder Legislativo, remete em plenário a seguinte indicação para posterior encaminhamento ao prefeito municipal: políticas públicas de incentivo ao uso de bicicleta em Nanuque, com base no projeto de lei 2510/2021, aprovado dia 12 de novembro, quarta-feira passada, na Assembleia Legislativa. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Na semana passada, dia 12, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o parecer favorável ao projeto de lei 2510/2021, que cria novas medidas para ampliar o incentivo e o uso da bicicleta, visando oferecer maior segurança aos ciclistas. O projeto inclui novas medidas como demarcação de vias públicas para a prática do ciclismo esportivo e promoção de campanhas publicitárias voltadas para a segurança na utilização das ruas compartilhadas entre veículos automotores e etc. Sala das sessões, ao 17 de novembro de 2025, Djalma Moreira, vereador, autor. E também não poderia deixar de agradecer mais uma vez aqui, através de emenda parlamentar do deputado Wendel Mesquita, em parceria com a Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Gilson Coleta, do vice Gilmar Alemão, iniciou a primeira parte de algumas pinturas de faixa de pedestre, demarcação de estacionamento no nosso município, alguma parte da área central e da Santos Dumont, da Vila Nova. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio. Obrigado, senhor presidente. Em nome do presidente, cumprimento os demais colegas vereadores. Em nome da doutora Juliana, estendo os cumprimentos aos demais presentes. Senhor presidente, vou reiterar alguns pedidos aqui, de instalação de porte de energia elétrica com luminária, tendo visto que o nobre vereador Sidney entrou com requerimento poucos dias atrás, e foi respondido ao nobre que existe um saldo de quase 1,5 milhão. Então, eu pedi aqui ao nosso prefeito Gilson, que possa estar não só esses endereços, mas os demais endereços. Mas vou levar alguns aqui, aonde que os munícipes traga até esse vereador, que é a rua Itaubim, próximo ao número 613, que não é só esse número, tem que fazer ali uma vistoria, que é necessário uns 2 a 3 postes ali nesse local. E também na rua Fortaleza, o trecho que compreende a Rua Bela Vista e a Rua Lagoa Santa.
Também, senhor presidente, a rua Vantuil Lopes, no trecho final, no bairro Espírito Santo, e no início da rua Pará, próximo ao rio Mucuri. Então, peço aqui ao senhor prefeito, né, juntamente com sua equipe ali, que possa estar fazendo um trabalho que seja licitando esse serviço, presidente, o mais rápido possível, porque existe o saldo, que é o mais difícil, é o dinheiro. Se existe, né, então pensa aqui o nobre, nosso prefeito Gilson, que possa estar atendendo aos moradores de Nanuque. E também, senhor presidente, vou reiterar aqui também mais uma vez, a construção de um redutor de velocidade ali na rua Bela Vista, próximo ao Corguinho. Foi feita uma obra ali de nivelamento e o trecho se encontra muito perigoso. É a descida ali do Vila Nova, sentido bairro Zaru. Então, pensa que o setor responsável, competente, que possa estar ali executando alguns redutores de velocidade mais rápido possível, que ali corre um sério risco de acidente grave ali. E também, penso também, a pedido dos moradores, um redutor de velocidade também na rua Travessa Santa Luzia, próximo à Serraria. Muito obrigado, senhor presidente. Continuo com a palavra os seus vereadores. Com a palavra o vereador Elson Lima. Boa noite à mesa diretora, aos nobres colegas vereadores, ao público presente, aos meios de comunicação, às mídias e o pessoal que nos assiste. Pedido de providências. Autor, vereador Elson Lima. Data, 17/11/2025. Senhor presidente, requer ao senhor prefeito municipal, após a aprovação do plenário, as seguintes providências. Colocação de meio-fio na rua São Lourenço, iniciando no número 489 até a esquina da rua Itajubá. Justificativa. Como não tem meio-fio para conter a água durante as chuvas e o nivelamento da rua está acima do nível da calçada, a água passa para dentro dos pontos comerciais, molhando os móveis e principalmente as mercadorias, prejudicando os comerciantes com as vendas e as prestações de serviços e também estragando até as suas mercadorias e objetos. Sala das sessões, aos 17 dias do mês de novembro de 2025. Elson de Souza Lima, vereador autor. Senhor presidente, requer ao senhor prefeito municipal, após a aprovação do plenário, as seguintes providências. Instalação de um ecoponto na rua Pouso Alegre, na esquina da rua Viçosa. Justificativa. Principal ponto comercial da rua Pouso Alegre, conhecido como Feirinha, onde concentra-se praticamente todo o comércio da rua Pouso Alegre, inclusive onde acontece a feira comercial de produtos agropecuários no domingo, que é uma das mais importantes e tradicional de Nanuque. Sala das sessões, aos 17 dias do mês de novembro de 2025, Elson de Souza Lima, vereador autor. Indicação. Vereador Elson de Souza Lima, no uso de suas atribuições e de conformidade com a lei orgânica do município, regimento interno deste Poder Legislativo, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação: disponibilização de banheiros acessíveis para pessoas com deficiências em grandes lojas, como farmácias e supermercados, com base em projeto de lei em análise na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, com base no texto do projeto de lei número 3.577/2025, que já recebeu parecer favorável em primeiro turno da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recomendo ao Poder Executivo a análise de viabilidade para tornar obrigatório aos estabelecimentos comerciais de grande porte, como supermercados, farmácias e lojas de departamento,
disponibilizarem a seus clientes pelo menos um banheiro acessível, visando garantir dignidade e evitar situações constrangedoras para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção. O relator da matéria é o deputado estadual Cristiano Silveira, PT-MG. Ele reconhece que, de fato, pessoas com deficiência ainda encontram barreiras arquitetônicas para o uso de banheiros em edifícios públicos e de uso coletivo. Por isso, até apresentou substantivo ao texto do projeto. Está previsto que o poder público deverá fiscalizar o cumprimento de normas de acessibilidade aos banheiros nos banheiros desses locais, de modo que eles sejam ampliados para permitir a presença de acompanhantes das pessoas com deficiência. Sala das Sessões, aos 17 dias de novembro de 2025. Elcio Souza Lima, vereador autor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Olá, senhor presidente. Continua com a palavra o vereador Sidney. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Público aqui presente, boa noite. O público de casa que nos assiste, uma boa noite, que Deus possa estar abençoando todos nós. Senhor presidente, vou entrar com a indicação número 217, que diz o seguinte: apoio logístico e estrutural à Paróquia Imaculada Conceição na organização da festa da padroeira do município e à comunidade do bairro 7 de Setembro para a festa do padroeiro São Sebastião, que vai vir para o próximo ano no início. Já estou entrando para o prefeito se organizar. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores e o público de casa. Entre o final de novembro e início de dezembro, a comunidade católica de Nanuque celebra e comemora a festa da padroeira do município, Nossa Senhora Imaculada Conceição. No ensejo, senhor presidente, aproveito para pedir ao Poder Executivo apoio logístico e estrutural na organização do evento. A Paróquia Imaculada Conceição completou esse ano oficialmente 73 anos de criação. É importante reconhecer a festa da padroeira não apenas como evento religioso restrito, mas uma festa popular muito mais ampla, de referência cultural do nosso povo. Inserida no calendário do município, tendo o dia 8 de dezembro como feriado municipal. Inclusive, senhores vereadores e o público de casa, no dia 8 de dezembro é comemorado o Dia da Família. Esse apoio solicitado abrange ajuda em equipamentos, materiais, serviços e outras ações que podem ajudar de forma significativa na estrutura da festa, que, como deixei claro, é patrimônio cultural do nosso povo. Nessa mesma indicação, solicito também o necessário apoio à festa de São Sebastião, padroeiro da comunidade do bairro 7 de Setembro. O novenário em honra ao mártir, o santo católico, celebrações e festejos acontece no mês de janeiro. Uma das finalidades dos festejos é arrecadar recursos para dar continuidade à construção da capela do bairro 7 de Setembro. Dois festejos religiosos da maior importância em nossa cidade, que provam nossas características do povo ordeiro, solidário e temente a Deus. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2025, vereador Sidney Pereira Silva, o autor. Agora, senhor presidente, falando de Natal,
eu peço ao prefeito um presente para aquele bairro 7 de setembro. Já estou pedindo como presente. Um presente natalino. Limpeza e tapa-buraco em todo o bairro 7 de setembro. Eu vou pular o segundo item, vou deixar no mesmo bairro. Também, como eu referi agora, Natal de luz. A luz simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Eu acho que é mais um motivo de presentear os moradores da Rua Benedito Ricardo em extensão de rede elétrica. Já vem pedindo isso aqui há 5 anos. Eu gostaria de um presente, já que a iluminação natalina no centro, nas praças da NUC, é muito importante, é bonito, mas eu acho que também deve lembrar daqueles moradores que não está precisando só de iluminação, está precisando da rede elétrica. Moradores vivendo até hoje como tradicional gato de energia. E também, senhor presidente, peço redutores de velocidade na Rua Governador Valadares, na Praça Francilino Francisco, uma vez que aquela rua está perigosa, correndo risco de acidente seríssimo. Essa rua é que sai do Estela, vem até o bairro, vem até a Praça Francilino. Por enquanto, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Inclusive a senhora, dona Val, boa noite, tá? Continuo com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Lote Inácio. Boa noite a todos, boa noite a todos presentes, todos que nos assistem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou entrar com um projeto de lei que dá nome de Rua Délio Rocha, atual Rua Tiradentes, no município de Nanuque. O vereador Loy Inácio Souza Júnior, o uso das suas atribuições de conformidade com a lei orgânica do município e regimento interno desse Poder Legislativo, remete ao plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Délio Rocha, atual Rua Tiradentes, via de acesso à Rua Araguari ao bairro Israel Pinheiro, neste município. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Sala das Sessões, 17 dias do mês de novembro de 2025. A justificativa, senhor presidente. O presente projeto de lei visa denominar a Rua Délio Rocha, a atual Rua Tiradentes, via de acesso à Rua Araguari ao bairro Israel Pinheiro. Natural de Aracruz, Espírito Santo, Délio Nunes Rocha, aportou em Nanuque nas idas dos anos 60, quando assumiu o cargo de contador da distribuidora Brahma, onde se estabeleceu e fincou raízes. Na década de 70, passou a controlar a distribuidora Aliança, revendendo Brahma. Graças à sua administração, a empresa se expandiu para o sul da Bahia e o leste de Minas. No setor agropecuário, adquiriu propriedades rurais e com sua implantação, a DASA. Durante o programa Proálcool, adquiriu cotas e se tornou o maior acionista. Délio Rocha, como era conhecido, candidatou-se por 2 vezes ao cargo de prefeito de Nanuque, porém nunca abandonou o que carregava em seu ideal, pois sempre usava o lema: quem não vive para servir, não serve para viver. Délio Rocha deixou um grande legado de trabalho na área empresarial, industrial e agropecuária. Face ao exposto, solicita a compreensão e apoio de todos os nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 17 dias do mês de novembro de 2025. Senhor presidente, agora eu vou ler um ofício que foi encaminhado ao gabinete do nosso deputado Gustavo Santana, que eu vou ler aqui e peço também que seja encaminhado ao Executivo Municipal como cópia, para que esteja ciente também. Senhor deputado, expressando meus cordiais cumprimentos, permita-me a interceder em favor da saúde do município de Nanuque para solicitar a Vossa Excelência seu apoio junto ao Governo de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Saúde na agilização de procedimentos de regulação entre Nanuque e os municípios vizinhos do Estado do Espírito Santo. A regulação tem sido um componente fundamental para a organização e funcionamento do sistema de saúde, visando garantir a todos os cidadãos que tenham acesso a serviços de saúde de qualidade,
promovendo a equidade e eficiência do atendimento. Com base em experiências já desenvolvidas em caráter não oficial, verificamos que alguns pacientes de Nanuque, por não atender os leitos, não terem leitos disponíveis, ou disponibilidade de consultas e exames da nossa cidade, polo de Minas Gerais, como é o caso de Teoflotone, a 160 quilômetros da nossa cidade, conseguir garantir assistência médica a hospitais, no caso de São Mateus, 160 quilômetros, Linhares, 240, Colatina, 255, e até mesmo a capital de Vitória, 360 quilômetros, em procedimentos bem-sucedidos. Considerando o bom êxito da iniciativa, entendo que cabe aos governos dos dois estados, co-irmãos, agilizar as ações visando a desburocratizar esse fluxo regulatório, em razão ao qual acredito que o papel do embaixador do povo de Nanuque garante o governo de Minas. Cordialmente, Lô Inácio de Souza Júnior, vereador do PL, encaminhado ao deputado estadual Gustavo Santana. Senhor presidente, em agenda que eu tive na capital do estado, semana passada, né, já era ofício e demanda minha lá no gabinete, até mesmo o governo do estado, através de ofícios encaminhados para ele, que implantasse essa regulação interestadual. Para que serve essa regulação interestadual? Os pacientes que estão externados em Nanuque, por Nanuque ser município de divisa do estado da Bahia e Espírito Santo, o município de Nanuque não ia regular os pacientes, não somente para a nossa macro, que é de Teoflotone, mas também poderia regular da mesma forma para o Espírito Santo, desde acordo tem as vagas e os leitos disponíveis nos hospitais das cidades vizinhas, que é a macro lá da região do Espírito Santo. E em reunião com o secretário do Estado do Espírito Santo de Saúde, o Tiago Hoffmann, ele disse que já teve algumas reuniões para tratar desse assunto, para implantar essa regulação. E em conversa com o Baquerete também, ele falou que as negociações estão bem adiantadas e que em breve deve anunciar essa implantação da regulação interestadual aqui nos municípios que fazem divisa. Já foi implantado nos municípios da Bahia e com divisa com Minas Gerais. Agora nós estamos em conversa bem adiantada para implantação também aqui em Nanuque, com a divisa do Estado do Espírito Santo. Creio que em breve o secretário de Minas de Saúde, o Fábio Baquerete, deve anunciar essa regulação que pode atender toda a população de Nanuque, assim como do Estado do Espírito Santo, a utilizar os nossos serviços aqui, mas quem vai ficar no lucro é sempre a nossa cidade, por ter um atendimento de saúde do Estado do Espírito Santo, uma região, as cidades que são referências nas áreas que são deficientes aqui no nosso município, e por se tornar mais próximo também. Em alusão a isso, e também com as nossas demandas de saúde, eu queria anunciar aqui também que o tão sonhado arco cirúrgico, que é o intensificador de imagem, que vimos há anos tentando comprar o município de Nanuque, né, ele vai chegar ao município a partir de amanhã, às 9 horas, e vai ser instalado no nosso pronto-socorro municipal. O que vem a ser um arco cirúrgico, o que vem a ser um intensificador de imagem? É um aparelho radiológico de raio-x que projeta imagens em tempo real nas cirurgias, né, em relação a pacientes. O que vai melhorar no nosso atendimento aqui no Nanuque? Cirurgias ortopédicas, cirurgias vasculares, implantes e cirurgias, no caso, vasculares, até mesmo cirurgias cerebrais. Se tiver o profissional para fazer, o município vai poder, com os profissionais que tem aqui, ele vai poder fazer a cirurgia aqui no próprio município, evitando a grande espera de pacientes, quando quebram a perna, quebram um braço, quebram um punho, tem que fazer um implante ou até mesmo ligar as articulações, busca atendimento e entra na regulação para ser transferido para a Teoflotone. Sendo que nós temos profissionais aqui no caso de Nanuque, o mesmo profissional faz a mesma cirurgia em Teoflotone. Porém, por não ter esse aparelho, por não ter segurança e nem precisão na cirurgia, ele pede a regulação para a Teoflotone.
A partir de amanhã vai ser instalado no nosso pronto-socorro esse aparelho, né? Um recurso que foi enviado pelo nosso deputado Gustavo Santana ao município, né? Que foi procurando o fornecedor e agora nós encontramos o fornecedor, o município, através do setor de compras, licitações, ele adquiriu o aparelho e amanhã vai ser entregue. Esse aparelho, senhor presidente, senhores vereadores, ele diminui o tempo também da cirurgia. Uma cirurgia que demorava 30 minutos, com esse aparelho pode demorar 10 minutos. É só uma questão de orientação de tempo aqui, ou pode ser também de 1 hora, reduzir para 15, meia hora. Só sei que diminui bastante o tempo pela precisão do aparelho, porque ele dá a imagem real do que está acontecendo por dentro do corpo do paciente. Cirurgias de coluna, vai poder fazer aqui no Nanuque, né, tendo profissional, médico capacitado, né, a menor radiação também, porque esse aparelho produz menor radiação do que um aparelho convencional de raio-x, e a diferença dos ângulos na mesa do paciente, ele vai atender melhor as necessidades de cada procedimento. Então, é um ganho muito grande para o município, eu creio que vai ser um divisor de águas hoje para o nosso hospital municipal, que recentemente foi passado por uma reforma. Então, assim, para você ter um hospital de qualidade, você precisa, além de profissionais de qualidade, mas também de equipamentos de qualidade. E hoje nós estamos oferecendo para o município, né, Gustavo Santana, através das reivindicações nossas, doutor Zé Roberto, do próprio hospital, através de ofício que chegou no seu gabinete, mandou o recurso e está sendo oferecido e vai ser entregue amanhã esse aparelho arco cirúrgico, que é um intensificador de imagem para fazer cirurgias. Então, muitos pacientes que aguardavam, a agonia da família, vai ser menor agora o tempo de espera, a recuperação, o tempo de internação do município. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Elienes. Boa noite a todos. Pedido de providências. Senhor presidente, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes pedidos de providências: execução de serviço de capina e limpeza no bairro Nações Unidas, execução de serviço de manutenção da quadra de areia no bairro Nações Unidas. Os usuários da quadra estão reclamando porque tem pouca areia na quadra. Então, precisa repor essa areia. Está vendo essa situação que não tem como um esporte de areia sem ter areia, né, o suficiente. Sala das sessões, aos 17 dias do mês de novembro de 2025. Elienes Oliveira Santos Tigre, vereadora autora. Com a palavra o vereador Bruce. Boa noite a todos, cumprimento todos os vereadores, cumprimento o público presente, na pessoa do meu amigo Joninha, cumprimento a todo o público que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero fazer a indicação, número 218/2025, sobre a extensão de rede de iluminação pública na rotatória de acesso à Avenida Juarez Alves Costa, mais conhecida como Ladeira do bairro Vista Linda, em encontro com a rua Hélio de Carvalho. Justificativa. Indico à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado ofício ao setor competente da Prefeitura Municipal, bem como a concessionária responsável para iluminação pública, solicitando a realização de estudo técnico e posterior execução da extensão de rede de iluminação pública na rotatória localizada na Avenida Juarez Alves Costa, ladeira do bairro Vista Linda, em encontro com a rua Hélio de Carvalho. A referida rotatória possui fluxo contínuo de veículos e pedestres, especialmente no período noturno, e a ausência de iluminação adequada gera riscos à segurança dos moradores, condutores e demais usuários da via. A instalação de novos pontos de iluminação contribuirá para aumentar a visibilidade, prevenir acidentes e promover maior sensação de segurança a toda a nossa comunidade. Trata-se de uma demanda apresentada por moradores da região que relatam dificuldades devido à baixa luminosidade no local. A extensão de rede é, portanto, medida necessária e urgente para atender ao interesse público. 17 de novembro de 2025, Bruce Guimarães, vereador, autor. Também quero fazer 2 pedidos de providências, que sejam oficiados ao prefeito municipal os seguintes pedidos. Primeiro, recuperação da pavimentação
na esquina da rua São Lourenço com rua Lagoa Santa, devido ao buraco que se abriu e que se encontra na referida rua. E segundo, a execução de serviço de operação tapa-buracos na rua Viçosa, entre a rua Pouso Alegre até a rua Salinas, no bairro Cruzeiro. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025. Bruce Guimarães, vereador, autor. Muito obrigado. Passaremos com a palavra os vereadores para a apresentação de pareceres. Com a palavra o vereador Lote Inácio. Boa noite. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, parecer número 18 de 2025. Projeto de lei número 71 de 2025, de 4 de novembro de 2025. Autoria, o Executivo Municipal. Altera a lei número 2.230 de 2014, de 6 de maio de 2014, de outras providências. Relatório. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre forma de projeto de lei, iniciativa do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária, realizada no dia 4 de novembro de 2025. O projeto de lei trata do reajuste salarial de ativo do IPASMUM, agente previdenciário, auxiliar previdenciário, técnico contábil, previdenciário, assessor jurídico e diretor do IPASMUM, utilizando o cálculo de taxa de administração 3% sobre o somatório da base do cálculo contribuição dos servidores do município, conforme a portaria número 1467 de 2022. Em seu artigo número 84, amparo nos requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal, notadamente, quando ao prévio estudo do impacto financeiro e parecer contábil que confirma a viabilidade orçamentária. Parecer. O projeto de lei número 71 de 2025 é de competência da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas do município, nos termos do inciso 2º do artigo 41 do Regimento Interno. A matéria submetida à análise atende às formas regimentais e ao disposto da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, através dos seus membros vereadores João Moreira, Fábio Costa de Jesus e Loiná Souza Júnior, é de parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 71 de 2025. Sala das Sessões, 17 dias do mês de novembro de 2025. João Moreira, presidente, Loiná Souza Júnior, relator, e Fábio Costa de Jesus, membro. Continuo com a palavra os vereadores para a apresentação de pareceres. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador Eliane. Comissão de Redação, Justiça e Legislação, parecer número 035/2025. Matéria, requerimento de 077/2025. Autoria, vereadora Lualga Lopes Miranda, relatório. A matéria em análise transmita nesta Casa Legislativa sobre a forma de requerimento apresentado na reunião ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2025. Trata-se de pedido de informações e documentações nos termos do inciso 10 do artigo 111 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, prorrogativa assegurada ao vereador, nos termos da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa Legislativa, discriminados a seguir. Requerimento de número 078/2025, que requer ao senhor prefeito municipal, após aprovação do plenário, os seguintes documentos: cópia integral do contrato principal referente à execução da obra da unidade da hemodiálise de Nanuque, cópia de todos os termos aditivo, caso exista, informando o objeto de cada aditivo, valores acrescidos ou reduzidos, prazos alterados e os motivos formais da solicitação de adiantamento, relação detalhada de todos os pagamentos realizados referente à execução de obras desde o início até a presente data, indicação das fontes de recursos utilizadas em cada pagamento, discriminado se oriundos de recursos próprios, transferências estaduais, federais, emendas parlamentares ou outras fontes, cópia de comprovante de pagamento, nota fiscais, ordem de pagamento, recibos, empenhos e liquidações relativos à execução da obra, informações atualizadas sobre o valor total contratado, valores já pagos e o saldo a executar. Parecer, o requerimento de número 078 de 2025 são de competência da Comissão de Redação, Justiça e Legislação,
em atendimento do inciso 1 do artigo 41 do Regimento Interno. Conclusão. A Comissão de Redação, Justiça e Legislação, através de seus membros, vereadores Elienes Oliveira Santos Tigre, Elcio de Souza Lima e Gesualdo Pereira Damascena, é de parecer favorável à tramitação do requerimento número 078/2025. Sala das Sessões, aos 17 dias do mês de novembro de 2025. Elienes Oliveira Santos Tigre, Elcio de Souza Lima, Gesualdo Pereira Damascena, por comissão. Obrigado, presidente. Continua com a palavra os vereadores para apresentação de pareceres. Com a palavra o vereador Djalma. Mais uma vez, boa noite, presidente. Público presente aqui, boa noite. Internauta nos assiste, mais uma vez, boa noite. Comissão de Obras e Serviços Públicos, parecer 027 de 2025. Matéria: Projeto de Lei 070 de 2025, de 3 de novembro de 2025. Autoria: vereadora Lualga Lopes Miranda. Vereadores Fábio Costa de Jesus e Givanildo Souza Moreira. Emenda: dispõe sobre a obrigatoriedade de uma criação de espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em eventos culturais, artísticos, esportivos e similares, realizados no município de Nanuque e da outras providências. Relatório: a matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei de autoria da vereadora Lualga Lopes Miranda e os vereadores Fábio Costa de Jesus e Givanildo Souza Moreira, apresentada na reunião realizada no dia 3 de novembro de 2025. A justificativa anexa ao projeto de lei 070 de 2025 afirma que a presente proposição tem por objetivo assegurar o direito de acesso com dignidade e igualdade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida aos espaços de lazer, cultura e esporte de nosso município. É notório que, apesar dos avanços legais e sociais, muitos ambientes destinados a eventos públicos ou privados ainda não dispõem de condições adequadas de acessibilidade, resultando em exclusão e constrangimento a uma parcela significativa da população. Garantir locais devidamente reservados, sinalizados, adaptados durante o evento, é um passo essencial para promover a inclusão social, a cidadania e a respectiva diversidade, e além de representar um importante instrumento de conscientização coletiva sobre a necessidade de convivência igualitária. A acessibilidade amplia a participação das pessoas com deficiência na vida social e cultural da cidade, fortalecendo a integração e o desenvolvimento humano. Cumpre destacar que a presente matéria é de competência legislativa comum, podendo ser regularmente apresentada por vereador, conforme o artigo 30 dos incisos 1º e 2º da Constituição Federal, que confere aos municípios a prerrogativa de legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal no que couber. Além disso, conteúdo está em plena conformidade com os princípios e diretrizes da Lei Federal 13.146/2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que estabelece obrigatoriedade de acessibilidade e a promoção da inclusão social das pessoas com deficiência. Por tratar-se de uma proposição que não cria despesas diretas e interfere na estrutura administrativa do Poder Executivo, mas apenas define diretrizes de interesse público e de caráter inclusivo, não há afronta ao município da separação dos poderes e nem vício de iniciativa. Parecer: o projeto de lei 070 de 2025 é de competência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, do inciso 3º do artigo 41 do nosso regimento interno. A matéria submetida à análise atende às normas regimentais e o disposto na Lei Orgânica Municipal. Conclusão: a Comissão de Obras e Serviços Públicos, através de seus membros, os vereadores Bruno Salomão dos Santos, Djalma Moreira e Lualga Lopes Miranda, é de parecer favorável à tramitação desse projeto de lei 070 de 2025. Sala das Sessões, aos 17 dias do mês de novembro de 2025. Lualga Lopes Miranda, presidente, Djalma Moreira, relator, Bruno Salomão dos Santos, membro da comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Muito obrigado. Continua com a palavra os vereadores para apresentação de pareceres. Com a palavra a vereadora Lualga. Comissão de Obras e Serviços Públicos, parecer número 026 de 2025. Matéria: projeto de lei número 069 de 2025, de 3 de novembro de 2025. Autoria:
vereadora Elienes Oliveira Santos Tigre. Ementa. Institui o programa de horta nas escolas Nanuque Verde, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Nanuque e da outras providências. Relatório. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria da vereadora Elienes Oliveira Santos Tigre, apresentado na reunião ordinária realizada no dia 3 de novembro de 2025. A justificativa anexa ao projeto de lei, número 069, afirma que o município de Nanuque, localizado na região do Vale do Mucuri, apresenta um importante papel cenário agropecuário no Nordeste Mineiro, destacando-se na pecuária leiteira e de corte, bem como na agricultura familiar. A cidade possui clima e solo propícios para o cultivo de hortaliças e plantas medicinais, o que reforça o seu potencial para iniciativas de educação ambiental e alimentar nas escolas. O programa Horta nas Escolas Nanuque Verde surge como uma política pública educativa e sustentável, alinhada às metas da Agenda 2030 da ONU e ABNCC, promovendo aprendizagens contextualizadas, o cuidado com o meio ambiente e a valorização da alimentação saudável. Experiências semelhantes como os programas de hortas escolares implantados em Curitiba, Vitória, Cariacica e Belo Horizonte demonstram resultados positivos na formação cidadã, na integração entre teoria e prática e no envolvimento comunitário. Parecer. O projeto de lei número 69 de 2025 é de competência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, nos termos do inciso 3º do artigo 41 do Regimento Interno. A matéria submetida à análise atende às normas regimentais e o disposto na Lei Orgânica Municipal. Conclusão. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, através dos seus membros, vereadores Bruno Salomão dos Santos, Djalma Moreira e Lualga Lopes Miranda, é de parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 069 de 2025. Sala das sessões, aos 17 dias do mês de novembro de 2025, Lualga Lopes Miranda, presidente, Djalma Moreira, relator, Bruno Salomão dos Santos, membro, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário fazer a leitura da matéria em pauta. Projeto de lei número 069/2025, de 3 de novembro de 2025. Institui o programa Horta nas Escolas Nanuque Verde, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Nanuque, Minas Gerais, e da outras providências. Elienes Oliveira Santos Tigre, vereadora autora. Está em primeira votação o projeto de lei número 069/2025, de autoria da vereadora Elienes Oliveira Santos Tigre. Com a palavra os seus vereadores. Nenhum de seus vereadores se manifestando, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que rejeitam querer se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 070/2025, de 3 de novembro de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em eventos culturais, artísticos, esportivos e similares realizados no município de Nanuque e da outras providências. Lualga Lopes Miranda, Givanildo Souza Moreira e Fábio Costa de Jesus. Está em primeira votação o projeto de lei número 070/2025, de autoria dos vereadores Lualga Lopes Miranda, Givanildo de Souza Moreira, Fábio Costa de Jesus. Com a palavra os seus vereadores. Nenhum de seus vereadores se manifestando, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que rejeitam queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 071, de 4 de novembro de 2025. Altera a lei número 2230 de 2014, de 6 de maio de 2014, e da outras providências. Gilson Coleta Barbosa, prefeito municipal. Está em primeira votação o projeto de lei número 071/2025, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra os seus vereadores.
Com a palavra a vereadora Lualga. É importante eu informar para a população que esse é um projeto de valorização dos servidores que atuam na Previdência. Nós sabemos a situação financeira da nossa Previdência, contudo, existe um repasse, né, um percentual que é chamado de taxa de administração, que ele é utilizado para manutenção e pagamentos dos servidores ativos. Então, essa taxa de manutenção, que não pode ser utilizada para pagamento nem dos pensionistas, nem dos aposentados, ela é reservada numa conta separada, ela vem tendo um percentual de sobra mensal que demonstra ser compatível com essa valorização. Se tem saldo, se tem condição, o servidor tem que ser valorizado e essa casa, né, tem que usar das suas prerrogativas legais para aprovar e colaborar com a valorização dos servidores. Então, assim, só para explicar para vocês que o projeto de lei, ele apresenta o impacto financeiro, a projeção da assessoria, e tudo se mostra favorável para valorizar o salário dos servidores que atuam na Previdência Municipal. Por isso, eu já manifesto o meu voto favorável à tramitação desse projeto. Continua com a palavra os seus vereadores, com a palavra o vereador Elson Lima. Além do mais, as servidoras lá, principalmente, que são 5, elas já têm anos que vêm reivindicando um direito desse reajuste salarial, dessa correção. E, além de ter o dinheiro do fundo administrativo do IPASMUN, né, do Instituto da Previdência do município de Nanuque, que só pode ser usado administrativamente, elas, inclusive, já fizeram até uma greve, acho que em 2023, dezembro de 2023, que pedindo essa valorização. E há muito tempo elas vêm reivindicando, antes mesmo dessa greve. E elas acordaram com o prefeito que nesse ano seria colocado esse reajuste no salário delas. E não pode ser usada essa taxa administrativa, a não ser para as despesas de pagamento de funcionários, de material de limpeza e manutenção lá do prédio, né, e as despesas do IPASMUN. Então, é muito mais do que justo que o servidor, o trabalhador, seja valorizado no seu trabalho, e elas há muito tempo que lutam por isso, esperam por isso, e realmente é muito bom que isso esteja acontecendo, mesmo que tenha demorado muito tempo. E pelo que elas me disseram, que há mais de 10 anos que elas queriam esse reajuste, são trabalhadoras, né? Só tem um senhor lá, que é o coordenador, o diretor, são funcionários de carreira, né? E eu fico feliz porque elas estão sendo valorizadas, são trabalhadoras esforçadas, trabalhadoras que a gente vê que são também eficientes, né? E tratam os servidores muito bem. E se parar, igual fizeram a greve, vai causar muitos problemas para os aposentados e pensionistas. Muito obrigado. Continua com a palavra os seus vereadores. Nenhum dos seus vereadores se manifestando, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que rejeitam e queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 078/2025, Lualga Lopes Miranda. Está em votação o requerimento número 078/2025, de autoria da vereadora Lualga Lopes Miranda. Com a palavra os seus vereadores. Nenhum dos seus vereadores se manifestando, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que rejeitam ou queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passamos ao grande expediente. Com a palavra os seus vereadores, inscritos por 10 minutos, não inscritos por 5 minutos. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Bruno Salomão. Boa noite a todos, mais uma vez. Só quero aqui parabenizar essa casa pela última sexta-feira que tivemos aqui, a entrega de título cidadão honorário, também honra ao mérito. Quero parabenizar essa casa pela organização, todos aqueles envolvidos de uma forma direta e indireta,
Foi uma festa muito linda e, claro, né, honrar pessoas que realmente precisam ser honradas. Também quero parabenizar, presidente, pelas mesas, pelas cadeiras que foram colocadas aqui nessa casa, trazendo mais conforto para nós também, né, tirando aquilo que estava antigo, colocando coisas novas. Parabéns, que Deus abençoe a todos e nos dê uma semana de muita bênção. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Salomão, ou Bruce Guimarães. Presidente, pedi a palavra justamente para parabenizar a presidência desta casa pela aquisição dos móveis novos, cadeiras novas, que realmente trazem mais conforto aqui, uma dignidade maior para a nossa Câmara. Também quero cumprimentar a grande amiga Vera Caires, que está nos assistindo pelas redes sociais, que é uma cidadã exemplar, que sempre, quando não pode vir até a Câmara, assiste da sua residência. Parabéns. Muito obrigado. Continua com a palavra a vereadora Lualga. Mais uma vez, boa noite. Eu venho sempre me manifestando, né? E falando sobre as ações, sobre os requerimentos, prestando contas para a população. Semana passada, na última reunião, foi bem corrido, porque a maioria dos vereadores tinha agenda em Belo Horizonte, e aí eu acabei deixando essa manifestação para hoje, mas eu não poderia deixar de fazer, que trata sobre a convocação dos aprovados no concurso municipal, que aconteceu no dia 4 de novembro, no último dia, né, que poderia ser convocado esses servidores. Eu preciso informar que essa conquista, né, ela não aconteceu por acaso. Ela vem de um caminho longo, desde o início do ano, né, das primeiras sessões ordinárias, que diversos requerimentos foram feitos em relação ao concurso público, em relação à situação da nossa Previdência, em relação ao quantitativo de contratos que existem no município. Então, foi um caminho assim, técnico, muito responsável, e que eu sempre vinha esclarecendo para a população através das minhas explicações aqui no grande expediente. É importante eu enfatizar que, desde o início, eu assumi esse compromisso, né, de respeitar e defender o concurso público e lutar pela valorização dos servidores, que automaticamente reflete no fortalecimento da nossa Previdência, né, que depende do ingresso de novos servidores. Foram feitos diversos requerimentos, ofícios, cobranças formais, reunião com o Ministério Público, 2 inclusive, para tratar sobre essa pauta. E assim, com muito diálogo, no finalzinho, nós avançamos em uma tratativa em que estava o chefe de gabinete, o jurídico da prefeitura, o secretário de administração, a chefe do RH, o vereador Fabinho, né, Fabinho? E conseguimos construir um entendimento claro da necessidade e da urgência dessa convocação, que culminou, né, no efetivo cumprimento. Eu preciso enfatizar que não foi um caminho simples, gente. Não foi. Eu cheguei ao ponto de pensar em fazer uma matéria para informar aqueles convocados, entregar a documentação para buscar o judiciário. Mas eu resolvi que, através daquela insistência do diálogo, que eu precisava convencer a administração pública, o prefeito municipal, que o reflexo do concurso público, ele não apenas é bom para a administração do setor dos ativos, dos servidores ativos, como é importante para suprir também a necessidade da nossa Previdência. E aí eu faço um histórico que hoje nossa Previdência, além de receber o funcional, o patronal, que já é obrigação do município,
Existe uma verba chamada de Previdência Suplementar, que está em média R$ 800 mil que o município está precisando repassar por mês para conseguir pagar o salário dos aposentados e pensionistas. Então, a convocação através de concurso público não é um luxo para a administração municipal, ela é uma necessidade, porque a nossa previdência não adianta aposentar 300 servidores e dar posse em 50. Vai haver um desequilíbrio sobre a previdência municipal. Então, nós, através desse diálogo, chamou a quantidade que a gente gostaria? Não chamou. Mas já foi uma vitória. E já reafirmo o meu compromisso com a população em 2026 de levantar todas as informações para apresentar ao Ministério Público, juntamente com a administração municipal, para que um novo concurso seja feito. Porque esse último não teve os cargos da maioria dos contratos que existem no município. Então, a gente precisa oportunizar o servidor a ser de carreira, a ser efetivo, a não barganhar por um contrato, a não barganhar por um emprego, a gente ter estabilidade. É para isso que o serviço público, que o município precisa atuar, dar estabilidade ao servidor, valorizar o servidor, e que os cargos, nós sabemos que sempre vai ter contrato, em substituição, para licença saúde, para LIP, mas os cargos vagos precisam ser ocupados por servidores de carreira. Muito obrigada. Continua com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Boa noite a todos novamente, né? Eu também não podia deixar de deixar meus sinceros parabéns aqui pelo nosso presidente, né? Não só pela compra das mesas, né? Mas do veículo, né? E está tendo uma atuação muito boa. E tem mais novidade, né, presidente? Elevador e meus parabéns, viu, presidente, pela atuação. Continua com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Fábio. Só pegando a fala aqui na nossa amiga vereadora Lualga, com muita luta, né, Lualga? Tendo em vista que o Ipasumo vem passando por uma dificuldade, e se continuasse, né, que nem só na barganha de empregos, fica difícil. Um dia, possa chegar um tempo, um dia que nós não estaremos por aqui, mas a gente possa um dia dizer bem que eles falaram. Vai chegar um dia, senhor presidente, que do jeito que vai, não, infelizmente aqueles que dedicaram a sua vida, né, a sua carreira ali, dedicou sua vida no emprego, chega um dia que não vai ter condições nem de o Ipasumo passar o repasse para fazer os pagamentos para os aposentados. Mas graças a Deus, vereador, foi uma vitória, né? Através ali do seu esforço também. E foi feito esse chamamento e agora apresentar os documentos, parabenizar aqui também a gestão aí. É assim que esperamos. Esperamos também, né, que possa o ano que vem, que nem a nossa vereadora disse, que possa estar abrindo mais um concurso, que eu acho que o servidor tem que ser através de concurso, não por indicação de político nem de ninguém. Que eu acho que os servidores, eles têm que dedicam a sua carreira ali, foi um esforço que eles tiveram, foi o seu concurso que eles passaram. Então, parabenizo a todos. Quero dizer a vereadores que estou aqui também, vereadores, junto para nós defender também ao servidor público, a qual é a pauta que a gente vem nos defendendo. E também não poderia também deixar aqui de parabenizar aqui o nosso vereador Lozinho, viu, Ló? Mais uma vez, parabenizo você, ao doutor Zé Roberto também, pela uma conquista ímpar para o nosso município. Tendo em vista que sempre tem aos munícipes que ficam ali aguardando transferência ali no HPS, para fazer os tipos de procedimento cirúrgico, né, ortopédico, que é fratura de braço, de perna. Então, levar o conhecimento dos munícipes, os moradores de Nanuque, que a gente fica com o coração, né, cortado, mas não é competência de vereadores, onde que eles pensam que a gente possa conseguir uma transferência, dizer aos munícipes que não é competência do vereador, não é competência do prefeito, ao qual fazer transferência de paciente. Transferência de paciente é feito por médico
e a médico, a qual é feito pela uma regulação própria do Estado. Então, alguns que possam levar, ou levar o conhecimento do paciente, foi eu que consegui a transferência, é mentira. Se um vereador levar o conhecimento do munícipe, aquele que está ali internado, de ser por familiares, eu conseguir sua transferência? Infelizmente não. Transferência é feito médico por médico e é feito por funcionário do Estado. E aonde que um paciente que é colocado no setor de regulação, a regulação é feita em Teoflotônio, então é feita essas transferências por via médico a médico. Então, graças a Deus, foi uma conquista aqui para o município, através do amigo Lozinho, do Dr. Zé Roberto, a qual defende aquela instituição, né, ao hospital ali. Parabenizo ali o Dr. Zé Roberto também. Ali a gente diz que é a segunda casa do Dr. Zé Roberto, é ali aquele HPS. Parabenizo o senhor, doutor, pelo esforço também. E mais uma vez, viu, Ló? Parabéns. Quero dizer que em breve, foi uma notícia boa, a gente ouviu do senhor, que esse aparelho vai estar ali instalado, já está a vinda já na NUC, né? Já foi feito amanhã. Então, graças a Deus, mais uma conquista. Parabéns, vereador. Continua com a palavra. Com a palavra o vereador Elcio. Quero parabenizar pelos novos móveis, né? E inclusive os microfones também aqui da casa, que inclusive muitos estavam estragados, principalmente as cadeiras aqui que a gente sentava, não podia nem encostar. Quase todas estavam com os encostos, ou todas com os encostos estragados, então está mais condição para a gente trabalhar até melhor, né? E dá mais dignidade, dá mais disposição. Quero também parabenizar a casa, em especial os funcionários dessa casa, pelo trabalho feito junto aqui aos vereadores, para que possamos dar o título de cidadão honorários a cada um dos nossos agraciados, escolhidos pelos próprios vereadores. Quero também aproveitar e fazer 2 convites. Acontecerá neste sábado, dia 22, em Vila Gabriel Passos, a primeira Copa de Futsal Feminino, inclusive com um time de Vila Gabriel Passos disputando essa Copa. E também convidar para a reinauguração da quadra poliesportiva de Vila Gabriel Passos, qual o material foi compra uma emenda parlamentar do deputado Cristiano Silveira, né? E a mão de obra, quero agradecer também ao município, ao prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, do setor de obras de Vila Gabriel Passos, os próprios trabalhadores de lá que estão fazendo a reforma da quadra. E o material compra pela emenda parlamentar. Muito obrigado. Continua com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Elienes. Eu também quero agradecer aqui o secretário de obra por estar retornando a obra, né, do bairro Alvorada, a rua Anfilófilo, emenda aí do deputado, junto com a Chiara. E também quero dizer aqui que está já licitado a rua Espírito Santo, pavimentação asfáltica, indicação minha. Em breve vai estar concluindo, que a empresa que ganhou, se não me engano, acho que é a Portal, em breve já está concluindo a obra lá. Obrigado, presidente. Continua com a palavra, os senhores vereadores. Boa noite, o presidente, boa noite, público presente. Não poderia deixar de agradecer aí o presidente pelo esforço que tem concluído aqui nessa casa, e agradecer também o nosso amigo Ló, por ter a competência, junto com o Zé Roberto, Gustavo Santana, ter conseguido aí esse aparelho. Vai ser muito importante, Ló, para nosso distrito de Vila Pereira, Gabriel Passos e todo o município de Iranuc, para estar usando esse aparelho. E nós vamos estar juntos aí para ver o que falta, para a gente estar pedindo nos parlamentares. Quem sabe se a gente não vai conseguir mais alguma coisa para estar complementando aquele pronto-socorro que atende a toda a população nanuquense. Obrigado. Continua com a palavra, senhores vereadores. Mais uma vez, quero aqui agradecer a todos os vereadores aqui pela palavra de incentivo a essa casa, né? Quando eu falo essa casa, eu incluo os 13 vereadores. Aqui ninguém trabalha só, nós trabalhamos em família. Aqui somos 13 em prol do bem da nossa comunidade, da nossa cidade.
Mais uma vez, eu sempre falo que cada um na sua função, cada um tem seu deputado, cada um tem suas emendas. Parabenizo aí o vereador Lote Inácio por essa aquisição desse aparelho, desse arco cirúrgico, que vai ser de grande importância realmente para a nossa cidade, para o pronto-socorro, assim como a vereadora Eliene, Fabinho, Bruno Salomão, Gesualdo, Djalma, Elson Lima, o nosso amigo Carl Loalga, que tem seus deputados também que conseguem recursos para a nossa cidade. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença do público nessa casa, nossos internautas que nos acompanham. Também agradecer a todos os funcionários dessa Casa Municipal pelo brilhante trabalho que realizamos aqui na entrega do título cidadão honorário, que foi uma festa muito bonita. Graças a Deus ocorreu tudo em paz. Com a fé que tem a Deus, no próximo ano estaremos aqui novamente entregando esse prêmio. Agradeço aí a todos os jornalistas da rádio, da TV, todo o público aqui presente. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.